E quando a gente fala com a população, com as mulheres, né? Não só dentro das faculdades, mas em associação de moradores, que isso acontece com você, né? Sim, Muitas mulheres não sabem que, por exemplo, nesse caso, um crime de estupro pode ser configurado só com a outra pessoa apalpando, né? E não é só a conjunção carnal. Então, e que também os meninos podem ser vítimas de um crime de estupro. As pessoas não sabem, não sabem. sim, é por isso essa nossa aproximação da população, inclusive nos encontros de conselho comunitário, eu sempre faço esses alertas para que a gente possa disseminar esse conhecimento para pessoas mais humildes, mais vulneráveis, que às vezes a gente não tem um contato, não tem um convívio, e essas pessoas não sabem, às vezes, do contexto jurídico. Então, Sim. é sempre bom a gente disseminar para que a pessoa saiba que ela está sendo vítima. Porque Uhum. muitas das vezes a pessoa vai até a delegacia, mas para contar um fato que aconteceu, mas que ela não reconhece, ela não se reconhece como vítima. Uhum. Então, como nesse caso que eu acabei de falar, ela foi lá para contar da irmã de 9 anos, mas depois a gente E descobriu e ela se reconheceu. descobriu Ela como reconheceu. vítima. É muito Só que o interessante. trauma que ela tinha já era de ter visto a irmã sendo estuprada e não ter falado nada. Então, quando ela se viu como vítima e ela se viu aliviada, a gente conseguia perceber no semblante dela que ela se viu aliviada de ter conseguido contar, porque ela realmente não conseguia falar uma palavra. Ela conseguiu contar e verificou que esse cidadão estava preso. Então, assim, foi um alívio. E eu Para a tenho certeza, sociedade geral, né? em Porque um geral. cara desse preso é um alívio para todo mundo. Porque além dessas duas, ainda tiveram outras duas meninas que foram vítimas desse criminoso. E assim, quando eu entrei na polícia, eu tenho 23 anos de polícia, né? Entrei tira, aí passei para delegada, mesmo a sua história, né? Que você passou para oficial de cartório, eu também, né? Que é o escrivão de polícia, você foi pro MP, depois você voltou para polícia, já como delegado de polícia, e a mesma coisa, eu fui tira e delegada, e aí tô quase no final da carreira aí, você ainda tem um caminho, Um percurso longo. um percurso longo. E assim, quando eu entrei, quando eu fiz o concurso da polícia, eu queria tiro, porrada e bomba, queria ser super, hiper operacional e tal, e favela e tal. Ok. Só que a vida me levou para o enfrentamento à violência contra a mulher, né? Porque hoje só uma mulher, preferencialmente, vamos dizer assim, pode ser titular de uma DEAN, né? E aí a vida me levou para essa. E aí eu descobria que o tiro, porrada e bomba tá ali, né? Você o tempo todo. Para você, esse foi o mesmo processo? Não, na verdade eu entrei em 2011 como policial. Eu já tinha um avô policial e ele efetivamente era do tiro, porrada e bomba. E eu acho que essa coisa da polícia civil já estava muito arraigada na minha família, porque 2 meses antes de eu nascer, meu avô faleceu e 20 anos depois eu realizei o sonho dele. Ele estava estudando para ser delegado e eu realizei o sonho dele. E parecia ali, quando minha avó estava presente, me vendo, que meu avô estava ali realizando o sonho dele, que ficou lá 2 meses antes de eu nascer. Então eu já tinha essa ligação com a Polícia Civil, eu estava em outros vários concursos, acabou que eu tive que escolher entre outros três e escolhi ser delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu sou muito realizado, eu adoro investigação e eu acho que eu tô mais nessa linha de investigação, de curiosidade, no meu tempo de lazer, eu tô olhando filme, séries sobre ação policial, sobre investigação. Eu gosto muito dessa parte de investigar. Eu tenho meu lado humano, mas eu gosto muito da investigação e de prender também, claro, mas Claro. o que me fascina, e às vezes eu fico horas na delegacia, além do que seria necessário, justamente por uma sensação pessoal, por um Uma desejo pessoal. satisfação, pessoal. Nós somos policiais
para nos satisfazer, porque é aquela sensação de quando você prende, é inenarrável isso. E nenhum outro ser humano sabe, só os policiais. Né? E isso é muito, muito interessante porque a gente não larga também, né? A gente fala, não, por mais que não tenha estrutura, por mais que a gente saiba de tudo que acontece ao nosso redor, né? Nós somos massacrados, não pela instituição, mas pela população em geral, porque as pessoas falam muito mal da gente, mas que se dane isso, falem mal da gente, a gente tá ali trabalhando, né? E prendendo pra cacete. E aí eu já vou te perguntando o seguinte, cara. Tudo bem, a gente tá super feliz e investigando, você também, trabalhando. Mas e a saúde mental de toda essa galera que trabalha com você, principalmente no que tange a violência, né, contra a mulher? Porque, assim, qualquer outro crime que aconteça, um estelionato, crime cibernético, vamos dizer, um roubo, um furto, eles não interferem tanto na gente como ser humano quanto esse tipo de violência contra criança, adolescente, mulher, né? E como é que você cuida tanto da sua saúde mental quanto da sua equipe? Isso é muito importante porque cuidar de quem cuida das vítimas é essencial para que a gente possa ter um atendimento acolhedor e um atendimento eficiente à população. Eu percebi que o policial, por ter contato com dores, com sofrimentos, com casos de extrema violência, ele precisa ter uma rede de apoio para que ele possa não absorver, mas que ele possa compreender aquele fato sem absorver e poder, de uma forma mais distante, poder solucionar. Então, eu percebi a necessidade da gente realizar dinâmicas de grupos, de contactar, na verdade, pessoas que trabalham com a saúde mental, que já têm essa especialização no trabalho com agentes de segurança pública, para que pudesse intervir na nossa equipe. Então a gente fez 2 dias recentemente, 2 dias de dinâmicas de grupo, escutativa, diversas outras atividades, para que a gente pudesse nos conhecer e para que a gente pudesse ter um tempo de fala, ter um tempo para ser ouvido, porque a gente ouve muito, mas a gente não tem o nosso tempo de ser ouvido. Então foi muito importante que houve uma resistência inicial dos policiais, eles não queriam participar. Eu ia perguntar isso. Mas aí depois eles falaram, olha, doutor, foi muito bom e a gente quer que tenha uma continuidade, porque só de forma pontual não é suficiente, a gente quer falar mais. E foi muito importante porque, apesar de pessoas trabalharem há mais de 10 anos, elas não sabiam o segredo básico e que nessa dinâmica foi revelado. Nossa, então, uma loucura. Então, eu acho que às vezes a gente deixa passar assim, muita coisa dentro da polícia, principalmente a nossa sanidade. Eu, quando fui secretária de assistência à vítima, a primeira coisa que eu criei foi o projeto Bom Dia Gestor dentro da Polícia Civil. Eu não sei se você lembra disso. Lembro. Que a secretaria, ela tinha o fito de cuidar de policiais, tanto de familiares que os policiais eram vitimados e mortos em serviço, quanto policiais que estivessem precisando mesmo. Então eu fiz a parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, fizemos a parceria até com o Degase na época. E assim, fomos super bem recebidos em todos os lugares, inclusive na Polícia Civil, né? Porque a minha preocupação na época como secretária era que, na época da pandemia, vários policiais adoeceram e a polícia não conseguiu ver isso. Talvez ela tenha até conseguido ver, só que não tinha braço para cuidar. É o que eu acredito. Não tinha braço para cuidar. E eu tive uma experiência na 21 ADP com a equipe que estava lá na época. E a agente de núcleo, ela fazia esse trabalho com os policiais. Mas era um trabalho solitário, só dela. Só ela fazia. E aí eu levei, tô com uma secretaria na mão, cara. Vou levar isso
para todas as instituições. E aí você vê que, por exemplo, o Corpo de Bombeiros tem um super trabalho sobre saúde mental e de violência contra a mulher também. Polícia Militar, Polícia Civil tem muito pouco ainda, mas porque falta braço. Então eu acho que se a gente adotasse, né, se outros delegados adotassem a sua prática, trazendo algum profissional, mesmo voluntário, né, porque as pessoas se voluntariam para isso, a gente poderia ganhar muito com isso e fazer as parcerias, né, como você fez. A gente fez uma parceria com o Instituto Manar. Ele fez esse instituto, ele aplicou de forma gratuita para a gente essas dinâmicas, essas atividades. E por coincidência também, a minha agente de núcleo é psicóloga. Porra. Então aí facilita a vida do polícia, do guarda. Foi ela que organizou também tudo. O espaço foi cedido pela universidade. A gente pôde ter 2 dias para englobar todos da delegacia, inclusive o plantão, que é o setor ali que recebe de primeira mão todas as mazelas da sociedade, né? Todas as dores, é o plantão que tem esse primeiro contato. Então eu não poderia deixar de incluí-los nesse programa. Então a gente teve que fazer 2 dias para poder abranger todos os integrantes da equipe. E eu creio que quando o gestor valoriza, põe esse serviço ao dispor do servidor, o servidor acaba se sentindo valorizado. E o servidor valorizado é um servidor que retorna ao trabalho de uma forma muito melhor. Exatamente. Porque a valorização faz parte do convívio, da necessidade. Da empatia do líder, né? Vamos dizer assim, uma das skills, né, do líder hoje, a liderança, é você ter empatia, né? Que é o que você tá fazendo. Então o delegado da UPAPO, ele nasceu por isso, para entender, para a gente ter um caminho, né, através dos homens, um caminho que a gente consiga falar, dialogar com outros homens, porque, cara, você é voz. Porra, os caras da tua turma, por exemplo, de delegado, tá todo mundo vendo você na rede social. Eu, por exemplo, tava vendo e falei, cara, que programa maneiro, vou chamar o Felipe para aqui. E faz parte da liderança, de um líder nato, né, cuidar da sua equipe, né, ter essa responsabilidade. Eu acho que, na verdade, é do gestor essa responsabilidade de valorização do servidor. Ele se sentindo valorizado, ele vai trabalhar com muito mais empenho, muito mais dedicado. Ele vai tratar a vítima de uma forma mais acolhedora. E eu acho que saúde mental hoje deve ser um tema de segurança pública. Tem que estar dentro do conceito de segurança pública. O agente policial, ele tem que ser visto também sob a ótica da saúde mental. A gente vê muitas coisas acontecendo aí que poderiam ser evitadas com um simples atendimento psicológico, um simples acolhimento. Um olhar, né? Diferente. Uma empatia. Às vezes o colega não está bem naquele dia, o próprio colega, isso foi retratado na nossa dinâmica, às vezes o colega não está bem naquele dia, não custa o outro colega do lado, já conhecendo melhor, se apresentar para realizar aquele trabalho que o colega não está. Então, tudo passa por uma empatia, por essa questão de saúde mental, de um conhecer o outro. Então, foi nesse aspecto que as nossas dinâmicas, os nossos encontros com o Instituto Manar pesou, sabe? De empatia e de união do grupo mesmo. Sim, mais ainda, né? Eu acho que isso uniu muito mais os policiais, né? E acho que na próxima turma de delegado, acho que você tem que falar sobre isso, explicar o passo a passo para que os delegados que estão entrando, né? E aí eu quero que você dê até um recado para os novos policiais e delegados, porque esses policiais agora da Cadepol, que estão lá, eles vão ser futuros chefes de SI, né? E que também ajudam a gente, são nossos parceiros de vida, né? E ajudam a gente, e eles absorvem muita coisa, os chefes de SI.
E a gente tem que ter um olhar diferenciado para eles. Então, acho que qual é o recado aí que você dá para essa galera aí que está entrando na polícia? Tanto o delegado, quanto o inspetor, quanto o perito. Eu acho que você tem que ter uma empatia, ter uma escutativa do servidor e identificar a capacidade de cada servidor em determinado local. Eu acho que quando o servidor ele trabalha valorizado e numa função que ele gosta, eu acho que tudo flui de uma forma melhor. E o futuro aí? Fala aí do futuro. O que você pensa em levar isso aí para outras delegacias? Eu acho que é importantíssimo o atendimento, ele tem que ser completamente revisto, não cabe mais um atendimento simples e puro, a gente tem que ter um acolhimento dessas vítimas, em especial dessas mulheres vítimas de violência de gênero, para que a vítima possa confiar na polícia e cada vez mais procurar a polícia como um órgão confiável que vai resolver de fato o problema dela e que a delegacia não seja aquele ponto de partida e seja o ponto de virada de virada na vida dessa mulher. E vem cá, e esse Felipe aí que tá aqui, é o mesmo de 13 anos, né, quando entrou na polícia, ou é outra pessoa, é um cara mais sensível? Fala aí um pouquinho aí. A gente vai criando maturidade, a nossa profissão não é fácil, a gente entra para o concurso de delegado, a gente já tem contato com histórias que a gente nunca imaginou escutar, então a gente acaba criando uma casca grossa, mas mesmo assim eu acho que eu não perdi a sensibilidade e venho mantendo essa atuação meio que distante, porque eu acho que a gente não pode se envolver no problema, senão a gente não resolve o problema, mas a gente também não pode se distanciar a ponto de não ter a empatia daquela vítima, daquela família que foi ali violada. Exatamente, essa camisa preta é linda. Eu falei com o Felipe Santoro, falando sobre acolhimento das vítimas. Felipe é um delegado inovador e que a Polícia Civil preste muita atenção no que ele está fazendo e mude a forma de atender as vítimas na delegacia. E que você tenha vida longa e que seu projeto tenha vida longa. Felipe, eu tenho uma lembrança aqui do delegado Dá o Papo. Olha, uma pequena lembrança para você Obrigado. fazer suas anotações, escrever tudo que você precisa e guarda para daqui a um ano que vai estar tudo diferente. Muito obrigado. Né? Muito obrigada pela sua presença. Projeto pica. Esse é o Delegado Dá o Papo. É isso aí, só pedrada.